Entrou, fala aí, Ítalo, tranquilo? Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem, meu querido? Tudo bom, e você, cara, como é que tá? Maravilha, tudo ótimo. Um pouquinho frio aqui hoje, que a temperatura dá uma caidinha, mas tudo certo. Pô, nem fala, que também tá um frio que ninguém aguenta, viu, cara? E vida de físio é corrida pra caramba, até pra marcar a live é meio complicado, né, cara? Foi É, conversando pra achar um horário aí, mas deu finalmente a gente achou e deu tudo certo. tudo certo, maravilha. Que bom, fico super feliz com o convite. E pelo que o pouco e muito que eu vi ali do projeto, de tudo isso que vem acontecendo, disso que você vem realizando, eu acho fantástico. Já está de parabéns, tá? Já fica aqui meus parabéns antes da gente iniciar esse papo gostoso de hoje. Obrigado, Ítalo. Cara, é um projeto que eu já tinha um pouco em mente, algumas pessoas me ajudaram aí, para te falar a verdade, a desenvolver. Acho que é um corte de caminho para quem quer aprender um pouco da fisioterapia esportiva aí na prática mesmo, que é o que a gente vem buscando, vem trazendo. E, cara, eu acho que o maior sonho que eu tenho ainda, devagar eu vou conquistando, mas é fazer uma fisioterapia esportiva forte, né, cara? Quanto mais Fantástico. pessoas engajadas aí a gente tiver, mais pessoas interessadas no assunto, que quiserem realmente fazer produzir, a gente só tem a crescer, né, cara? E a gente brinca muito porque a fisioterapia, às vezes, um cara fala mal do outro, que fala mal do outro, a gente vai colocando a nossa profissão para baixo. Eu até falei isso na primeira mentoria que a gente teve. Eu falei, cara, a gente tem que dar parabéns para os médicos, porque você pode ir em qualquer médico que nunca nenhum vai falar mal do outro. E a gente precisa seguir mais ou menos essa linha aí, porque a nossa profissão precisa ser mais valorizada e reconhecida em todos os aspectos. E eu acho que hoje a gente vai trazer um negócio que é novo, que é diferente, que você vai me ensinar também, porque eu não conhecia, então agradecer muito ao Aleph aí, Que e falar um legal. pouco dessa hipnose aí, né, cara, com o Que é essa tratamento tal com a hipnose, né? Vamos conhecer, eu vou conhecer junto aí, vamos trazer um pouco mais de informação. Vamos lá, cara. Era para Onde acontecer mesmo, Bruno. era para fazer, cara. Você vai ver que aqui vai passar de tudo quanto é pessoa, cara, de atleta de seleção brasileira ao Schumacher que tá aí, físio do futebol de Ah, salão, que foi meu show. professor de faculdade. Então, cara, o papo vem descontraído, a gente não precisa falar uma linguagem mais complicada. Eu acho que quanto mais simples a gente for, mais simples todo mundo entende, e eu também, e vai ficar tudo mais fácil. Primeiro se apresenta aí, Italo, fala um pouquinho de você, quem você é, e como surgiu essa ideia aí da hipnose na sua carreira, na sua vida. Maravilha, muito obrigado, Bruno. Obrigado a todos que estão aí nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos e uma boa noite. Pessoal, eu tô aqui, igual o Bruno falou, por culpa de várias casos do destino, inclusive agradecendo ao Aleph que fez essa ponte, tá? Que foi muito bacana ter casado e ter visto essa grande oportunidade de a gente acrescentar a hipnose pensando no meio esportivo, nos nossos atletas. Eu sou fisioterapeuta, formado aí há mais ou menos 11, 12 anos, a minha jornada dentro, de uma forma bem resumida, foi muito interessante e é por isso que eu cheguei, acredito eu, na hipnose, porque eu percebia, logo depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar em uma clínica muito renomada que atendia diversos pacientes, principalmente da área esportiva. Essa clínica tinha essa é, pendência, digamos, essa propensão a tratar pacientes esportivos. E foi muito legal que logo no início da minha carreira, a gente tem normalmente aquele baque, né, sair da formação, já lidar com um mundo de atendimento. Acredito que quem estiver passando por isso e que está nos acompanhando, os recém-formados, ou o pessoal que está se formando, às vezes dá aquele friozinho na barriga. E como eu sempre fui apaixonado pela área esportiva, eu me senti tão em casa, tão tranquilo, e eu tive grandes professores, que foram esses mestres que estavam ali o tempo todo, e eu percebia que por mais que nós temos nossas vias de tratamento, nós temos nossa compreensão, né, da lesão, tudo mais, eu percebi que muitos pacientes tinham recidivas, muitos pacientes, a gente fazia aquele tratamento perfeito, mas as coisas não saíam bem como deveriam sair. Algumas vezes, alguns pacientes, eu percebia que por mais que eu tratava a lesão, que aquela lesão, por diversos parâmetros, estava solucionada, eu percebia que aqueles pacientes ainda precisavam tratar um medo, de certa forma, de fazer um movimento, de voltar a um ato esportivo, de voltar a ser quem ele era antes da lesão.
E por mais que nós temos todos os parâmetros para mostrar para aquele paciente, para aquele atleta, né, se falando de atleta, o quão ele estava apto a voltar àquele gesto esportivo, eu percebia que ainda aquele compartimento emocional era muito importante ao corpo. Então, ao longo da minha trajetória, eu fiz minha formação em osteopatia pelo IDOT, em posturologia pela posturologia integrada. Hoje eu sou professor da Escola de Posturologia Integrada. Então, é muito bacana isso que você está fazendo, falando de integração, né, de integrar o paciente a diversas áreas, a diversas visões. Isso é muito importante, porque dentro da posturologia a gente tem essa visão, né, de estar sempre trocando, e a hipnose também vai entrar como uma luva pensando no compartimento psicoemocional. E nós não podemos esquecer que o nosso paciente, né, ele é um ser psicobiológico, né, ou bioemocional, que nós chamamos. Aqueles sistemas, na verdade, que nós conhecemos, desde o sistema músculo-esquelético, sistema nervoso, sistema cardiorrespiratório, todos esses sistemas estão trabalhando em homeostase, em equilíbrio, e fazendo com que várias estruturas realizem funções para nós sobrevivermos. E tudo isso é regido, tudo isso, de certa forma, é gerenciado por uma percepção, por uma mente consciente e inconsciente, ou subconsciente, que nós chamamos, que vai perceber como está esse mundo à nossa volta e como nós estamos perante esse mundo. Assim como a percepção de nós mesmos, como nós somos, como nós estamos, o que nós pensamos de nós. Então, toda essa percepção gerencia todo esse sistema, toda essa integração de sistemas e estruturas. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que nós não podemos fazer aquele erro de Descartes, né, de dividir ali o que é psicológico e o que é estrutural, o que é físico, o que é músculo-esquelético. Os dois sistemas estão entrelaçados. Então, quando nós compreendemos isso, nós como fisioterapeutas que não temos, de repente, ferramentas para trabalhar esse compartimento psicoemocional, nós nos sentimos muitas vezes sem ter o que fazer, muitas vezes ter que passar o paciente, às vezes, por um outro profissional, de repente para uma outra área de psicologia, porém sem entender o que está acontecendo com ele, sem poder ajudar ele. E o nosso Conselho de Fisioterapia, o Conselho Federal e Regional, já aprova, já permite com que nós trabalhemos com essa ferramenta fantástica que é a hipnose. Então, sentindo essa falta, essa necessidade de trabalhar o compartimento psicoemocional, ao longo das minhas formações, eu fui me formando em Nova Medicina Germânica e outras compreensões, os 5 leis biológicas, e eu percebia que eu conseguia identificar, por exemplo, uma alteração na curvatura menor do estômago. Quando aquele paciente tinha uma alteração como essa, a Nova Medicina Germânica explicava muito bem qual era o conflito que o paciente estava sentindo. Aquele atleta que tinha um entorse repetitivo de um tornozelo, essa medicina, esse conhecimento, entendendo a influência do psicoemocional sobre o físico, me falava muitas vezes qual é o conflito que aquele paciente ou aquele atleta estava vivendo. E muitas vezes eu chegava para o atleta e falava, olha, essa lesão que muitas vezes parecia sem motivo aparente, sem trauma físico, aquela lesão que apareceu e muitas vezes e nem em exames clínicos não aparecia um parâmetro maior. Muitas vezes quando você conversava com o paciente e informava ele, falava, olha, de acordo com diversos estudos, ou entendendo a influência do emocional, pode ser que essa lesão está relacionada a isso, a esse sentimento, a essa emoção específica. E muitas vezes o paciente até falava ao atleta, olha, sabe que eu passei por isso, sabe que eu estou sentindo isso, sabe que eu estou passando por isso, e toda vez que eu penso nisso, essa dor aparece. Toda vez que eu sinto isso antes de um jogo, eu não consigo render. Toda vez que eu vou cobrar aquele pênalti, eu ouço meu pai aqui atrás falando, ei menino, você foi deixar os estudos para fazer isso? Então, todo esse arcabouço psicoemocional influenciando sobre o físico, eu conseguia informar o meu paciente, mostrar para ele o que era, e muitas vezes ele até sabia já, mas ele mesmo não tinha essa capacidade de resolver aquela situação, de mudar a percepção ou como ele via aquela situação. Então a hipnose foi a cereja do bolo que eu fui conhecendo ao longo da minha história. Eu tive um paciente que ele era de uma área comercial, ele trabalhava com vendas, e ele falou, Ítalo, se você entender a hipnose e começar a colocar nos seus pacientes, depois de tudo isso que você me falou, das emoções, se você tiver a ferramenta, vai ser fantástico. E esse paciente me abriu um caminho fantástico que, ao longo da minha carreira, minha história, eu fui fazendo formações na área de hipnose, e há 2 anos e meio que eu aplico ela de forma integral nos meus atendimentos. Todos os dias eu uso a hipnose, desde a hora que o paciente me dá o bom dia, desde a hora que ele me cumprimenta, a forma de eu conversar com ele, a forma de eu ver ele, a forma de eu me dirigir a ele, até
o tchau que eu vou dar depois, a forma de eu falar para ele como que ele vai se sentir após o atendimento, tudo isso já tem um conhecimento de hipnose embutido. Então é muito legal a gente entender o que é a hipnose, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, o que é a hipnose mesmo, para vocês entenderem o porquê que essa ferramenta é tão poderosa e o porquê que ela é tão valiosa no mundo desportivo. Então, nesses 2 anos e meio, 3 anos que eu estou aplicando a hipnose com pacientes de diversas modalidades, digamos assim, de esportistas a pessoas que estão ali, de repente, em tratamentos oncológicos, que a gente usa também a hipnose de uma forma fantástica. Esses pacientes, falando hoje da área desportiva, é fantástico porque nós podemos utilizar com nossos atletas em diversas situações e diversas questões, em diversos momentos que eu vou falar para vocês logo adiante.